Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver, acho que... Pegar a minha tela. Alguém vai fazer prova nesse final de semana da Multibix aqui? Vocês vão fazer? Da Multibix não, né? Gente, eu estou com a esperança que o Enem, esse ano, a nota, como a nota é proporcional, não fiquem, por exemplo, questão da nota e tal, deixa eu ver se vai funcionar aqui. E para funcionar, né? Acho que é o nível. Sucesso para trabalhar com os slides. Se tiver que riscar alguma coisa com alguém que está em casa, que aí eu posso riscar no quadro e riscar no próprio slide. Deixa eu ver se essa câmera, qual é a parte do quadro que ela está pegando. É nada do quadro, né? Tá pegando nada do quadro. Deixa eu... colocar esse lado aqui. Não tem como ficar melhor que isso. A sensação que tem parece... Hein, galera? Bom dia, quem está em casa aí. É a mesma sensação que eu tenho da câmera, que ela está piscando, alterando a cor, ou é só percepção minha aqui? Fala para mim, Vivian. Tá piscando. Não tá ligado, não? Eu acho que você não tá escutando. Você tá me ouvindo? Não. Agora pode falar. Oi, tá me escutando? Estou te ouvindo agora. A câmera tá piscando, tá passando essas listas ou é só para mim? Tá aqui também. Aí também, né? Uhum. Tá, mas agora tá melhor, antes estava pior. Tá pior. Beleza, queria ver como é que vai fazer essa câmera. Beleza. Mas eu vou tentar arriscar se for alguma coisa no próprio slide, que aí eu trouxe a mesinha, e aí a gente consegue melhorar isso, tá bom? Uhum. Então vamos lá, galera. Esse slide tem que mandar para vocês, tá? Esse slide eu mando para vocês. Nós já discutimos muita coisa desse slide, e só a nível de curiosidade, né? Acredito que eu discuti algumas coisas quando eu dei aula de radioatividade para vocês, sobre como é que é constituído um próton e como é que é constituído um nêutron.
Mas só para a gente ter uma ideia, o próton ele é constituído por quarks up e down, assim como o nêutron, só que as proporções são diferentes. Os quarks up, eles têm carga mais 2/3 da carga elementar. Então, esses up aqui, ó, deixa eu riscar aqui para gente. Eu vou levantar também para contar alguma coisa. Esses quarks up aqui, ó, galera, ó, eles têm carga mais 2/3. Enquanto o down tem carga menos 1/3. Esse Ezinho aqui, ó, é aquele mesmo Ezinho que eu discuti com vocês na aula passada. É aquele mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mesma coisa, não muda nada. Então quer dizer que se você olhar para a carga dos quarks, vocês vão visualizar que eles, né, a menor carga da natureza não é essa aqui, não é essa. Essa é a menor carga livre, por exemplo, a carga do próton. Eu consigo pegar um próton e transferir um próton, por exemplo, no exemplo mais antigo, eu consigo transferir um elétron, uma ligação química, por exemplo. Então, quer dizer que essa carga aqui, eu consigo deslocar ela. Agora, esse quark aqui eu não consigo. Por que eu não consigo deslocar esse quark? Porque ele está unido com outro quark pela maior força existente na natureza. Entendeu? Essa é a maior força da natureza, que é a força que liga esses quarks. Então, o que mantém a estrutura de um núcleo atômico, a gente aprende no ensino médio, no primeiro ano, nono ano, que é os nêutrons que estabilizam ali. Claro que é eles também, mas não é só eles. Quem estabiliza o núcleo são esses quarks. São essa interação nuclear forte, que é a interação entre os quarks, que estabiliza o núcleo atômico, tá? E aí, se você quantificar, ó, se eu colocar 2/3 mais 2/3 vão dar 4/3, e subtrair menos 1/3 vai dar 3/3, que é 1. Por isso que a carga do próton é mais 1. Se a gente somar o nêutron tomado por 2 Dow, então, ó, menos 1/3 mais menos 1/3 vai dar quanto? Menos 2/3. Mais agora o up. Então, ó, vamos fazer aqui embaixo aqui, só para a galera de casa também conseguir visualizar. Ó. Então, eu tenho 2 Dow, né? Dow. Gente, não são os únicos quarks existentes na natureza, tá? Não são os únicos. Existem outros que antecedem a estruturação dessas partículas. Então, se eu fosse pensar em acelerador de partículas, em física quântica, existem outros quarks. Se eu pegar, por exemplo, o universo, eu vou encontrar outros quarks que eles antecedem a constituição da matéria. Nos aceleradores de partículas, conseguiu-se fazer, por exemplo, os bósons são chamados de partículas de Deus. Seria uma transição entre energia e matéria. É uma transição entre energia e matéria. Cara, eu quero dizer que se a gente conseguir dominar isso, a gente consegue, por exemplo, transformar energia em matéria e matéria em energia. Então, quer dizer que resolvemos um problema, por exemplo, de um teletransporte. Conseguiríamos, por exemplo, viajar à velocidade da luz. Se eu conseguir chegar à velocidade da luz, por exemplo, pela teoria da relatividade, eu conseguiria saber se realmente, se tempo e espaço é a nossa quarta dimensão, se realmente eu consigo parar o tempo a atingir a velocidade da luz. Claro que para a gente ainda, com a tecnologia que nós temos ainda, é pensar muito, mas se eu fosse pensar daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, acredito que nós já estamos dominando isso aí. Quem assiste o Flash, vê que ele consegue transitar sobre os multiversos, né? Vocês assistem Flash? Nunca assistiram? Não gostam? Tem muita física, tá, no Flash. Então, eu vou somar, ó, 2 Dow, então menos 1/3, mais menos 1/3, só para adiantar aqui, para a gente poder chegar onde nós estamos, mais 2/3 agora. Olha por que o nêutron não apresenta carga. Ó,
menos 1/3 mais vezes menos dá menos, então deu menos 2/3. Mais 2/3 vai dar igual a quanto? Igual a 0. 2/3 de quê? Da carga elementar, tá, gente? Ó, de Ezinho. Então, por isso que o nêutron não tem carga, mas ele é constituído por partículas ainda menores do que ele, que são portadores de cargas. Por isso que o nêutron, pela uma teoria que nós temos, né, eu expliquei isso na radioatividade, como é que acontece para a emissão beta, por isso que o nêutron ele pode se transformar em um próton. Cara, interessantíssimo, né? Então, quer dizer que um nêutron pode se transformar em um próton, um decaimento beta. Gente, todo ano cai uma questãozinha de radioatividade. Então, é curtinho. Se vocês chegarem em aula de radioatividade, dividir a aula em 2 aulas, vocês vão matar a questão do Enem se aparecer. Todo ano cai uma questãozinha de radioatividade. Eu acho que vale a pena, né, pegar para estudar e pegar aquela lista que não assistiu a aula. Tá? Vale muito a pena pegar uma questãozinha de radioatividade para estudar. Todo ano está caindo alguma coisinha. Galera, já falei sobre isso aqui com vocês, é porque eu não coloquei o slide na nossa segunda-feira, estava começando ainda, né? O que são condutores, né? Vou explicar para a gente o que são condutores, que faltou falar. Cara, pior. O que são condutores? Quem estiver em casa e quiser falar comigo, fala pelo áudio, fica melhor. Tá? Galera, então, condutores são materiais, qualquer material que vão apresentar portadores de cargas elétricas, que são os elétrons ou os íons que podem se movimentar. Eu não vou pensar em prótons, não. Prótons não estão se movimentando, não. Tá claro? Próton está lá dentro do núcleo. Não está tendo decaimento radioativo. Eu não coloco um fio de cobre na minha residência e daqui a pouco tem cobre só para outro elemento químico. Não é isso que acontece. Então, esses portadores de cargas elétricas, que são os elétrons, na física, para a gente, são os elétrons. Show? Na física, para a gente, vão ser os elétrons. Nós vamos trabalhar com condutores metálicos. Mas se eu pensar isso lá na eletroquímica, os meus íons também estão se movimentando lá. Né? Os meus íons também estão se movimentando lá. Quando eu falo de íons, estou falando de ânions, estou falando de cátions. Perfeito? Lembra lá da eletroquímica, eles também se movimentam. Então, os materiais que apresentam esses portadores de cargas, né, elétricas livres são chamados de condutores. O contrário, né, esses materiais que não apresentam esses portadores de elétrons ou íons livres, eles são chamados de isolantes ou dielétricos. Graças à palavra dielétrico. Então, onde que nós estamos hoje? Nós estamos no processo de eletrização. Então, nós vamos falar do processo de eletrização aqui para a gente. Já falei isso aqui. Vamos falar do processo de eletrização. Deixa eu... Conservação da carga, condutores isolantes, processo de eletrização. Gente, essa eletrostática que eu estou dando para vocês seria algo assim, só para a gente ter noção, pensando exclusivamente em Enem. Ah, professor, eu quero fazer a prova da Unicamp. Então, você precisa se aprofundar na parte matemática, aplicação dessas fórmulas. Quero fazer FUVEST. Então, se aprofundar na parte matemática. Para nosso objetivo, que é Enem, né? A não ser, professor, poxa, eu vou fazer a prova da Unicamp, estou com essa questão aqui, você consegue me ajudar? Sim, no particular, né? Sim. Quando eu falo no particular, assim, você manda mensagem para mim, na medida do possível, ou no intervalozinho da aula, a gente vai tirando essa dúvida. Tá? Que são a aplicação matemática do que eu vou falar. Para Enem, eu não preciso ficar preocupado com a parte matemática. Claro que eu vou resolver algumas questões matemáticas com vocês, mas eu não preciso ficar preocupado. Agora, se eu vou fazer Unicamp, se eu vou fazer FUVEST, e talvez algum vestibular particular, eu vi a prova da UVB ontem, eu analisei a prova de física, analisei a de química na segunda, e a de física, eu achei a de física mais difícil do que a de química. A de química estava suave. Agora, a de física estava realmente bem puxada, tá? Bem puxada porque eu falo, eles pesam muito a mão na parte, no cálculo matemático. Os conceitos estão de boa, mas eles pesam muito a mão na questão matemática das questões de física. Tipo, são números muito decimais, então isso leva um trabalho, é muito trabalhoso.
E isso no vestibular, você pega uma questão trabalhosa, o que você vai fazer com ela? Descarta ela, porque, pô, você vai ficar aí fazendo um monte de cálculo. Você vê lá 3, 4 casos decimais, você fala, pô, tá de sacanagem. Não vou fazer. Teve até uma questão do... Depois eu vou trazer para vocês como revisão, uma questão do irmão do ex-candidato Ciro Gomes, acho que é o Cid Gomes, que ele atiraram, ele estava no trator e atiraram nele, você acompanhou isso? Então, a PV trouxe uma questão dessa, e nessa questão ela falava tanto de energia cinética quanto de quantidade de movimento. Até uma aluna aqui do terceiro ano, pediu para eu resolver essa questão. Eu cheguei à letra B, e o gabarito está falando que é a letra C. Então, diz ela que num grupo que ela tem aí, de galera de medicina também e tal, será que todo mundo está chegando à letra B. Ninguém está chegando à letra C. Eu refiz, também cheguei à letra B. Mas o gabarito que saiu lá não é aquele gabarito oficial ainda, né? Então, vamos aguardar o gabarito oficial para a gente dar uma olhada. Mas é uma questão que tem problema também. Tem 2 questões de física com problema. Falta de informação em uma, que levou a galera ao erro. Ele pediu velocidade média, só que ele queria velocidade vetorial média, só que velocidade sempre é unidade vetorial, então para entrar com recurso é complicado. Mas a nível médio, nós estamos acostumados a ouvir essa palavra velocidade vetorial média para diferenciar da velocidade escalar média. Entendeu? Então, falta de sensibilidade. Galera, então deixa eu voltar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de eletrização. Quando eu falo de processo de eletrização, o primeiro processo que eu vou falar é o processo de atrito. Deixa eu ver a câmera para cá, no slide, e aí, quando eu for lá explicar, eles vão conseguir me ver. E aí, fica mais fácil, inclusive, para eles em casa, já que eu vou riscar no slide, não foi ainda. Oi? Já estou virando essa câmera, mas acho que é isso aí, é o que dá para fazer. Tá? Eu achava que essa câmera tinha que ser um pouco mais perto, entendeu? Mas eles estão conseguindo visualizar. Então, galera, olha só, o que é essa eletrização por atrito? A eletrização por atrito tem 2 materiais, eles serão uma afinidade eletrônica diferente, sem ter afinidade eletrônica. Eu não posso, por exemplo, pegar um plástico e tentar em um plástico feito de mesmo material. Por exemplo, eu peguei um PU e peguei um PU, ou seja, um poliuretano, e atendei com outro poliuretano. Não pode. Eu tenho que tentar um material e outro, porque isso tem afinidades eletrônicas diferentes. Ou seja, um tem que querer mais elétrons que o outro. Então, quando eu uso a força física, esse fator de atritar faz eu arrancar elétrons daquele material e tem menos afinidade por elétrons. Então, quando eu arranco esse elétron, eu faço com que quem perdeu o elétron foi carregado positivamente e quem ganhou quem arrancou esses elétrons com maior afinidade vai ficar carregado negativamente. Esse é o processo de eletrização por atrito. Vou colocar aqui. Então, agora vai acontecer o processo de atrito. Você está vendo que o bastão ficou positivo e a flanela, o tecido aqui, ficou carregado negativamente. Por representação, eu coloquei 4 sinais de mais para dizer para vocês o seguinte: olha, aquela carga daquele bastão é mais 4. Já do tecido aqui, a carga é menos 4. Então, você está vendo que pelo desenho, ele está trazendo para a gente a seguinte informação: olha, no processo de eletrização por atrito, os corpos adquirem carga de mesmo módulo, 4 coulombs, porém, sinais contrários. Exercícios de vestibulares, tradicionais, é muito comum ele trazer para a gente essa série aqui, ó, que é chamada de série triboelétrica. Por isso que o atrito também é chamado de triboeletrização.
cai. Olha só. Quer dizer que, de acordo, não é sempre assim. Ele vai dizer para mim, no exercício, por exemplo, quem tem mais ou quem tem menos afinidade por elétrons. Quanto mais acima nesse quadro, menos afinidade por elétrons. Ou seja, se eu pegar um vidro, um bastão de vidro, e aplicar em um tecido de algodão, o que acontece? O vidro vai ficar carregado positivamente, vai perder elétrons, e o algodão vai fazer o quê? Ganhar esses elétrons, vai arrancar os elétrons. O algodão tem a tendência a ficar negativo mais do que o vidro. Está vendo como é que eu vou analisar a série do vidro elétrico? Quanto mais abaixo, maior a tendência que ele tem de ficar carregado negativamente. Professor, se o caso eu queira quantificar essa carga elétrica, vamos supor que eu estou lendo o exercício falou que passou 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Né? Não passou nem um mol, lembrando que o mol é 6 vezes 10 a 23. Então, suponhamos que eu atritei o vidro, vamos escrever aqui. Eu peguei e atritei o vidro. É ruim para vocês quando eu sento aqui e escrevo? Não, né? Dá para entender, né? Então, peguei e atritei o vidro, por exemplo, na lã. O que vai acontecer? O vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar carregado negativamente. Vamos supor que o vidro transferiu para a lã 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Quem perde elétron carregado positivamente, quem ganha fica negativamente. E suponhamos que eu pedisse para você calcular qual vai ser a carga do bastão de vidro. Como que você faria para calcular a carga? Que é a quantificação da carga, é igual ao número de partículas que estão em excesso agora, vezes a carga elementar. Qual que é o número de partículas que estão em excesso no vidro? Ele perdeu elétrons, então ele tem prótons a mais que elétrons. Quantos prótons ele terá? 5 vezes 10 a 20 a mais. Então, vou colocar aqui, 5 vezes 10 elevado a 20. Qual que é a carga elementar? 1,6. Vezes 10 elevado a menos 19. 5 vezes 1,6 vão dar 8. 8 vezes quanto aqui? Vezes 10 elevado a 1. Perfeito? Então, quer dizer que eu teria aproximadamente 80 cômodos. Se eu fosse fazer mais ou menos assim. Vocês entenderam como é que eu calcularia, por exemplo, a carga adquirida por um material? Sim? Só para vocês terem uma ideia de como eu faria esse cálculo. Isso aqui é hipotético, tá? 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Isso foi transferido uma coisa aqui. Então, quer dizer que o vidro ficaria com 80 coulombs positivo, enquanto a lã ficaria com a carga de menos 80 coulombs. Show? Carga de mesmo modo, porém de sinais diferentes. Professor, o cálculo cai isso? Não cai cálculo, lembrando que eu só estou fazendo por quê? A não ser a minha lista de exercício que eu vou mandar para vocês, vocês não vão pegar nenhuma lista que tenha só questões teóricas, vão pegar só lista que tem também questões matemáticas. Então, às vezes, a minha lista que tem 15 exercícios vai ser insuficiente para você. Tá? E aí você quer fazer mais e tal. Eu não aconselho, mas, às vezes, você com aquele processo de ansiedade, que vocês vão sofrendo, que querendo ou não, o Enem é logo ali em janeiro, né? Vai ferrar o verão de vocês, né? Concorda que o verão não vai ser a mesma coisa, né? Sabendo que tem Enem logo ali. Então, vocês, nesse ano, além de... Tipo assim, você fez a prova em dezembro, novembro, por exemplo, no máximo dezembro, quando tinha a segunda aplicação, em algumas regiões, você estava livre. Natal, Réveillon, estava livre. Tipo, ou você apertou já o botão do foda-se, você foi mal no Enem, viu o gabarito ali, né? Você já apertou o botão do foda-se, então você vai curtir Natal, Réveillon, janeiro e fala, 2020 é um novo ano, né? Pula só 7 ondinhas, é nova pessoa, né? Passou o Réveillon, pulou 7 ondinhas, falou, pá, agora 2021 é outra coisa. Você renova suas. Só que agora não, né?
Não dá para dar o foda-se agora. Então você vai passar o Natal tenso, o Réveillon tenso, e boa parte do verão totalmente, completamente tenso ainda com esse resultado. Galera, olha o processo de eletrização por contato. Eu tenho 2 materiais. Como eu disse para vocês, se eu fosse pensar em questões da FUVEST de ITA, de IME, eu estaria puxando uma observação, mas pensando em Enem, qual o processo, como é que acontece o processo de eletrização? Então, não obrigatoriamente uma tem que estar descarregada, não é isso. Eu estou colocando aqui como exemplo. Então, suponhamos que eu tivesse uma esfera de mesmo material, aqui, ó, tá vendo? Os materiais aqui não obrigatoriamente, mas nesse caso são iguais, tá? Que é o mais comum aparecer, de mesmo tamanho, né? Com a mesma dimensão, isso é importante para a gente, porque se ela não for menos da mesma dimensão, eu vou ter uma característica diferente, aí eu já saio desse bolo de questões aí a nível médio, para questões um pouco mais específicas desses vestibulares que eu falei. Então, se você baixar uma lista lá de projeto de medicina, você vai ver que vai ter essas situações que as partículas não têm o mesmo tamanho. Tá? Vou pegar essas situações. Quem estiver pegando essas listas, estiver na dificuldade, eu falei, fala comigo, que a gente resolve, explico para vocês. Mas, no geralzão, então aqui, eu tenho uma partícula, é um corpo multiforme, é um ponto, tem massa desprezível, porque eu tenho que desconsiderar a atração gravitacional, né? Então, por isso que eu falo que ele tem massa desprezível. E a dimensão dele também é desprezível para mim, para considerar que ele é idêntico ao outro. Ele está com excesso de elétrons. E o que eu vou fazer? Eu vou conectar um carro, outro encostar um no outro, vou provocar uma maneira que um tenha contato com o outro. Claro, gente, que a gente tem como calcular com que velocidade que isso acontece, mas como eu disse para vocês, aí a velocidade com que esses elétrons são transferidos já cairia já para nível superior. Então, nossa ideia aqui é só entender o seguinte: eu tinha um corpo que tinha excesso de elétrons, ele está conectado ao outro, o que aconteceu? Os meus elétrons migraram, só elétrons que vão migrar, tá? Prótons não, só elétrons. Então, o que aconteceu? Lembra que antes ele tinha menos 8 coulombs? Cada sinalzinho eu vou dizer que era um coulomb, tá claro? Para ficar didático, né? Para ficar, como pode dizer para vocês, simplesmente para a transposição didática ser um pouco melhor. Então, gente, claro que uma carga de 1 coulomb é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas só que eu estou falando assim, a questão de tipo, professor, eu tinha menos 8, conectei um material que não tinha nada de coulomb, não estava eletrizado, o que aconteceu? Ele adquiriu carga também. Repare que o menos 8 que eu tinha antes foram divididos para eles. Então, menos 4 aqui e menos 4 aqui. O que eu posso generalizar, então, de diferente da eletrização por atrito? Na eletrização por atrito, os corpos obrigatoriamente têm que ser constituídos de materiais diferentes, porque senão não tem atividade eletrônica maior ou menor. Na eletrização por atrito, eles adquirem carga de mesmo modo, porém de sinais contrários. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Na eletrização por contato, o que acontece? Os corpos adquirem carga de mesmo módulo e de mesmo sinal. Aí coloca uma observação aí. Para materiais idênticos. Idênticos. Porque se for diferente, em qualquer aspecto, pode ser feito de mesmo material ou com raio diferente, isso não vai acontecer. Então, por isso que eu vou colocar um asterisco e colocar assim uma observação para corpos idênticos. Eles vão falar no exercício idêntico. Os mais comuns eles falam para a gente. Galera, aí a gente pensa bem assim, cara, e se eu tiver alguém carregado positivamente? E eu conectar um condutor, o que vai acontecer? Aí, olha só, pelo GIF, a gente fica assim, caramba, então as cargas positivas foram transferidas? Não foram. Então, olha só, quando eu conectei aqui, né, quando eu conectei aqui, ó, eu fiz essa conexão aqui, repare o seguinte, esse cara aqui, eu vou falar de potencial, depois eu explico para vocês o que é isso. Então, esse material aqui, positivo,
ele está querendo elétrons com mais intensidade do que o que está neutro. Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão migrar desse cara que está neutro. Vou colocar o Ezinho menos aqui, ó. Vai migrar desse cara que está neutro para onde? Para o que estava carregado positivamente. Se chega elétrons em quem está positivo, o que acontece? A sua carga positiva vai só diminuindo, não é isso? Quem perde elétrons, o que vai acontecer? Ele começa a ficar positivo, ó. Começa a ficar positivo. Então aqui ficou um positivo aqui, sumiu um positivo aqui. Mais um positivo aqui, sumiu outro positivo aqui. Mais um positivo aqui, opa, sumiu mais um positivo aqui. Mais um positivo aqui, sumiu outro positivo aqui. Repare, o que aconteceu agora? Eles agora estão com carga, estão com corpos com mesma carga. Se tem a mesma carga, o que acontece agora com os meus elétrons? Para de se movimentar. Não vai ter mais movimentação de elétrons. Então, eu ia dizer, o que eu posso fazer, que aquele elétron mais movimentado não vai importar aquele contato. Quando você para. Não se esqueçam que quem está sendo transferido são os prótons. Os elétrons. Prótons não transferem. Galera, agora nós vamos entender o que é fio terra. Galera, quando eu falo a Terra, ela é uma fonte de elétrons. Ponto. Os elétrons, eles podem tanto sair de um material que estiver com excesso de elétrons e ir para a Terra, ou, se esse material está com ausência de elétrons podem ir da Terra para ele. Então, se eu falar assim, eu não conhecia. Então, quer dizer que os elétrons sempre vão ser atraídos pela Terra? Se esse material estiver com excesso de elétrons, sim. Se não, os elétrons saem da Terra e vão para esse material. Por exemplo, você já viu o relâmpago que sai da Terra para o céu? Porque o relâmpago pode acontecer o seguinte, de uma nuvem para outra. Então você pode, uma aeronave, um passeio, você foi fazer um voo, você pode pegar uma tempestade e está acontecendo de uma nuvem para nuvem. Você pode, o que é mais comum é da nuvem para a Terra. Mas você pode ter uma descarga da Terra para a nuvem também. Pode acontecer. É comum? Não é. Mas nós temos. Deixa eu ver se eu acho um. Já que nós estamos falando aqui, deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. Rapidinho. YouTube. Vou colocar aqui. Relâmpago McQueen, tá? 1, 2 e 3. Massa, né? Um dos melhores filmes que eu já assisti. Acho que isso aqui, não sei se isso aqui vai dar para a gente visualizar, mas vou mostrar para vocês. Gente, quando eles querem vender o YouTube Premium, tempo fechado com raios e trovoadas. Virada de tempo normal do verão das regiões centro-sul do país, mas algumas tempestades são atípicas como essa. A imagem em câmera lenta mostra um raio gentil e grosso. Olha que irado. Olha que irado. Irado, né? Gente, iradaço. Um raio de baixo para cima. Cara, que irado. Então, o que está acontecendo? Então, eu tinha uma nuvem carregada, teoricamente, positivamente.
Perfeito? Então ela está atraindo. Então esse campo elétrico, lá para essa frente, esse campo elétrico para essa nuvem foi tão intenso que conseguiu ionizar o ar atmosférico e fez com que os elétrons migrassem, né, essas partículas, esses portadores de carga, esses elétrons, esses íons, migrassem de baixo para cima. Comum isso? Não. Mas pode acontecer. Show? É um fenômeno pouco comum, mas acontece. Gente, na Terra, então eu tinha uma partícula, né? É por isso que nós temos a nossa referência, esse terceiro pluguezinho, né? Esse terceiro pluguezinho é para evitar que esses corpos acumulem cargas elétricas e possam nos oferecer risco. Então, o acúmulo de carga no material, se ele estiver conectado ao fio terra, o que vai fazer? Esse acúmulo de carga ele vai ser amenizado. Então, eu tinha ali um cara carregado negativamente, e eu fiz um fio terra a ele, liguei o fio terra a ele. O que vai acontecer? Os meus elétrons vão sair dele para onde? Para a Terra. Então, a Terra vai receber esses elétrons. Até quando? Até ele neutralizar. Ó, os elétrons vão indo, e até ele ficar o quê? Descarregado. Show? Professor, e se você conectasse alguém positivo à Terra? O que iria acontecer? Os elétrons sairiam da Terra e iria para ele até quando? Até ele ser neutralizado. Show? O mais comum é os elétrons saírem desse material e ir para a Terra. Mas pode acontecer o inverso, como no relâmpago que eu mostrei para vocês. Tá? Processo de eletrização por indução, nosso terceiro processo. Para ter uma eletrização por indução, eu preciso ter um indutor. Um indutor é um material que já está eletrizado. Eu vou aproximar esse indutor de um induzido, um material ainda não eletrizado. Tá? Quando eu aproximo, eu não toquei. Aqui desconfigurou por causa da tela do computador, mas eu não toquei. O que acontece? Acontece que esse meu material aqui, né? Esse meu material, que é o meu induzido, ele deveria estar um pouco aqui, ó, um pouco mais separado, ele deveria estar aqui. Então ele foi polarizado, ó, ele teve um polo negativo e um polo positivo. Mas se repare que pela figura, eu tenho 4 cargas negativas aqui e 4 positivas. Então quer dizer que ele está o quê? Neutro ainda. Ele só foi polarizado. Polarizado. Só isso. Cara, então ainda não aconteceu a eletrização. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar o fio terra a ele. Eu não estou expulsando os elétrons dele, eu estou colocando para o polo oposto. Esses elétrons que estão sendo expulsos daquele polo que está em contato, vão ser expulsos para onde? Para a Terra. Até quando? Até esse polo que estava eletrizado negativamente perder esse excesso de elétrons. Então, esse material que ainda, esse induzido, que estava polarizado, se tornou agora carregado. Então, a eletrização por indução só ocorre, só vai ser carregado, só vai ser eletrizado se eu ligar um fio terra ao induzido. Se não ligar o fio terra, ele só é polarizado. Tá? Na eletrização por indução, os corpos também adquirem cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Tá? Cortei, o corpo fica eletrizado com carga de sinal oposto, mas de mesmo modo. Lembra que no início, tá? Cara, deixa eu falar de eletroscópio bem rapidinho. Eu tenho até no SAS isso aqui. Acho que não vai dar tempo de mostrar. Eu tenho um pêndulo, então olha só, eu tenho um corpo eletrizado, eu vou aproximar ele desse pêndulo. Quando eu aproximo, ele é atraído por indução, tá? Ele é atraído por indução, ele foi polarizado, ele vai ser atraído. Quando ele toca esse corpo, o que acontece? Na eletrização por contato, os corpos adquirem carga de mesmo quê? Mesmo sinal. Aí ele se repele. Então, percebeu que no começo, deixa eu voltar aqui o GIF, ó. Estou aproximando um corpo eletrizado,
a esferinha do pêndulo vai ser atraída por indução. Ela toca, quando toca, é eletrizada por contato, aí depois ela se afasta, ela se repele. Porque no contato, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Então, nós já sabemos que carga de mesmo sinal se repele. Isso é o pêndulo. Se esse pêndulo já estiver eletrizado, que aquele anterior estava neutro, e eu aproximar um corpo também eletrizado, aí eu vou observar. Houve aproximação, quer dizer que ele tem carga de mesmo sinal, de sinais opostos. Houve um afastamento, então quer dizer que eles têm cargas de sinais iguais. Fica sempre aquela mesma ideia do Phi. Carga de sinais contrários se atrai, de mesmo sinal se repele. Então já estamos... Esse desenho aqui, isso aqui, se nunca caiu no Enem e tal, mas quando eu falei para vocês, vocês podem pegar a lista de exercícios que pode aparecer isso para vocês. Se eu aproximar um corpo eletrizado desse eletroscópio de folhas, eu vou induzir ele a ficar polarizado. Só que a gente tem uma ideia de corpo, que corpo tem que ser algo regular. Então, como nós estamos tão acostumados a fazer uma esfera, a gente pensa assim, polarizado é isso aqui, como você desenhou, um polo fica positivo e outro polo fica negativo. Mas não obrigatoriamente. Esse cara aqui, tudo, é um corpo só. Tanto as folhas, que são as folhas, quanto a esfera. É um corpo só. Nada muda. Então, se eu aproximar esse cara dessa esfera, suponhamos que esse cara é positivo, se eu aproximar ele da esfera, o que eu vou fazer? Eu vou atrair elétrons. Então, os elétrons vão sair da folha, vão para a esfera. Então, a esfera vai ficar carregada o quê? Polarizada negativamente. Como as minhas folhas cedeu elétrons para a esfera, ela vai ficar positivamente. Então, o que vai acontecer? Carga de mesmo sinal se repele. As folhas vão se abrir. Então, a abertura das folhas significa dizer que aquele corpo que eu estou aproximando está eletrizado. Se não acontecesse nada, se as folhas ficassem paradas, então quer dizer que eu estou aproximando alguém neutro. Repare que as folhas sempre estão com sinais diferentes da esfera. Repare que as folhas vão adquirir carga de mesmo sinal que o corpo eletrizado. Se as folhas estiverem positivas, é porque aproximei um corpo positivo. Se as folhas estiverem negativas, é porque aproximei um corpo negativo. Tá? Falei que um outro processo que nós temos também de eletrização é o processo por aquecimento. É muito comum em sensores de presença. Então, algumas pessoas instalam, às vezes, essas lâmpadas de garagem, acendimento automático, esses mictórios que você aproxima e eles começam a funcionar. No banheiro masculino é muito comum, né? No mictório masculino. Quem vai para a Vitória, para ali, em Viraçu ali, tem, né? Você aproxima do mictório, ele já funciona. Né? Ele já começa a cair água, você afasta, o dispositivo para de acionar a água. Ali tem um sensor de presença. Nós estamos com uma temperatura em torno de 37 graus, correto? 36, um pouquinho, 37. Se tudo normal, vamos manter nessa temperatura, né? Se tivesse maior que isso, ele entraria na escola. Então, o ambiente não está nessa temperatura, então nós estamos irradiando calor. Sim, estamos irradiando calor. Então, se eu tivesse aqui um binóculo ou algum dispositivo que conseguisse captar, né, essa emissão de ondas de calor, nossa, essa irradiação de calor, nós iríamos ver que todos nós estamos irradiando calor. Então, se eu tiver um dispositivo desse, né, esse calor irradiado vai ser suficiente para eletrizar um material, normalmente é a turmalina. Turmalina aqui, ó, é muito utilizado, são cristais de turmalina que eles serão eletrizados por aquecimento. Aí, essa pequena eletrização vai ser suficiente para acionar um dispositivo, e ao acionar esse dispositivo, vai acionar alguma coisa. Uma lâmpada vai acender, uma torneira vai ligar, um alarme vai disparar. Perfeito? Vai acontecer alguma coisa, dependendo do dispositivo que você está associado àquilo. O que é mais comum? Lâmpadas. Né? Se a gente coloca essas lâmpadas na garagem,
coloca essas lâmpadas aí, por exemplo, em escadas, tá? É muito comum. A pessoa está se aproximando, a lâmpada acende, a pessoa se afasta, a lâmpada vai e apaga. Existe também o processo de eletrização por pressão. E aí, de novo, a turmalina, o quartzo, a calcita são cristais, são materiais utilizados. Quando eu exerço uma pressão sobre esses cristais, essa pressão é suficiente para haver movimentação de cargas elétricas, e essa movimentação de cargas elétricas vai fazer com que esse material fique eletrizado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui nesse solo aqui, esses cristais, o caminhar no solo geraria uma eletrização. Então, faria com que esse meu material ficasse o quê? Eletrizado. Esses excessos de cargas poderiam ser o quê? Servir de quê? De movimentação para outras cargas de materiais. Então, por exemplo, eu poderia ter uma academia onde a prática de atividade física gerasse energia para autossustentar essa academia. Uma rodovia que a pressão do pneu do automóvel dessa rodovia fosse suficiente para poder alimentar a iluminação da própria rodovia, utilizando esses cristais, né? Esses cristais aí para processo de eletrização por pressão. Por aquecimento é chamado de piro. Toda vez que você ouvir essa palavra piro, lembra de calor, tá? Então, pirômetro, algo que mede temperatura, tá claro? Piros vem de calor, temperatura, tá? Já o processo de eletrização por pressão é piezoelétrico, piezoeletrização, tá? Pressão. Vamos falar de Coulomb agora? É 8 horas ou 8h10? 10, temos 10 minutos sim. Galera, lei de Coulomb. Esse cara aqui, a história depois vocês... Já se sabia que corpos de cargas de sinais contrários se atraíam, mas corpos de sinais iguais se repeliam, mas o quanto que isso acontecia não se sabia então. E aí, o que esse cara percebeu, cara? O que ele tentou fazer? Eu quero quantificar essa carga. E aí, como que ele utilizou essa quantificação? Eu vou colocar esses sinaizinhos aqui. Na minha lista, eu vou colocar um exercício que eu tenho certeza que vocês vão esquecer que um par de ação e repulsão tem mesmo módulo e vocês vão marcar errado. É uma questão da Unicamp. Na minha lista, eu coloco para vocês e vocês vão ver que vocês vão errar a questão. Nossa, professor, eu marquei errado. Porque vocês esquecem que a ação e a repulsão independem do tamanho dos corpos. Eu sou maior do que a cadeira, mas se eu empurro a cadeira, a força que a cadeira faz em mim é a mesma intensidade. A ação e a reação têm o mesmo módulo. Só tem sentidos opostos. Vocês esquecem disso e vão perder uma questão do Unicamp. Vou mostrar para vocês mais à frente na minha lista. Galera, ele percebeu, né? Ele pegou dois corpos eletrizados e separou por uma distância D. E ele percebeu o seguinte, que eu vou colocar direto lá na balança de torção, que aí a gente ganha mais velocidade nisso aqui. Então, olha só, olha um vídeo aqui, vou riscar aqui para a galera em casa. Gente, então é mais ou menos assim, ó. Eu tinha, tá vendo isso aqui, ó, eu vou circular, isso aqui é algo que eu consigo movimentar, eu consigo tirar e colocar nessa balança. Então, o que ele fez? Ele pegou um bastão isolante com uma esfera metalizada aqui e forneceu a ela carga elétrica. Então, quer dizer que ela ficou eletrizada. Aí ele pega esse dispositivo aqui, ó, coloca dentro da balança. Quando ele coloca, o que vai acontecer, galera? Esse corpo eletrizado vai atrair isso aqui. E isso está preso a uma mola. Então, para ela se movimentar, eu vou ter que alongar essa mola. Mas por que ela se movimentou? Porque ela foi atraída pelo processo de indução eletrostática. Quando ela toca, ocorre o quê? Lembra do pêndulo? Carga de mesmo sinal.
Aí ela vai se repelir. E aí ele consegue, né, de acordo aqui, ó, tá vendo que eu coloquei uma medição aqui? Então quer dizer que de acordo com essas distâncias de afastamento, eu consigo quantificar o quanto que isso se afastou. Então eu vou alterando a carga desse cara que eu consigo movimentar, colocar lá dentro e tal, e eu vou vendo o quanto que se afasta. E aí ele percebeu o seguinte, ó, ele percebeu que essa força eletrostática era diretamente proporcional à carga. Se eu tenho maior carga, eu tenho maior força. Ele trocou aqui, né? Ele deixou óleo aqui no ar, colocou óleo, glicerina, água. Ele foi trocando o meio aqui dentro, onde que essas esferas estavam mergulhadas. Então, dentro dessa balança de torção aqui, ele foi colocando outros materiais aqui dentro, para ver se os materiais interagiam. Ele percebeu que sim. E ele chamou isso de constante eletrostática. Então ele percebeu que a força era diretamente proporcional a uma constante eletrostática do meio. Cada meio tem a sua constante eletrostática. Tá? Só que ele percebeu que essa força, essa interação, ela diminuía com a distância. Né? Ela diminuía com a distância. Só que os outros era tudo linear. Eu dobrava a carga, dobrava a força, eu triplicava a carga, triplicava a força. Eu diminuía a carga pela metade, a minha força diminuía pela metade. Só que a distância não. Quando eu dobrava a distância, a minha força caía 4 vezes. Quando eu triplicava a distância, a minha força caía 9 vezes. Então, quer dizer que ele percebeu que força e distância era o quê? Inversamente proporcional, mas era uma grandeza exponencial. Então, ele juntou tudo isso em uma fórmula conhecida como lei de Coulomb, e a fórmula está aqui. Deixa eu colocar a fórmula para a gente. A fórmula é igual a constante eletrostática do meio. Se for no vácuo, é 9 vezes 10 a nona. Não memoriza isso, porque isso vai estar no exercício. Lembrando que constante a gente não memoriza. Vezes o produto das cargas. Eu vou colocar aqui, ó, o módulo disso tudo, porque isso facilita para a gente, ó, o módulo. Então, módulo de Q1, módulo de Q2, tá? Então, vou multiplicar a constante eletrostática do meio, vezes o produto entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a unidade de medida de carga é Coulomb. A unidade de medida de distância tem que estar em metros, tá? Aí você percebe assim, caramba, e força tem que estar em newtons. Né? Então tem que cortar Coulomb e tem que cortar o quê? Metros. Show? Então, a minha constante eletrostática vai ter unidade assim, ó, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso são as unidades de medida da minha constante eletrostática. Mais um pouquinho. Galera, esse E0 aqui, ó, esse E0, na verdade é um epsilon, né? Esse epsilon aqui, ó, é chamado de permissividade do meio. Você está vendo que a minha constante, ó, a minha constante, ela é inversamente proporcional à permissividade do meio. Então, como é que eu calculo essa constante? Se fosse fazer uma prova, sei lá, uma prova nível ITA, nível INE, eu teria que interpretar isso aqui. Mas questões teóricas, eu posso pensar o seguinte, ó, a minha constante eletrostática, ela é inversamente proporcional à permissividade do meio, tá? Então, ó, a minha constante eletrostática, ela é inversamente proporcional à permissividade elétrica do meio. Perfeito? Se eu aumento a permissividade elétrica, eu diminuo a minha constante eletrostática. Lembrando que se a minha constante diminui a força também. Lembra a força de repulsão ou atração. Então, posso pegar questões assim, interagindo todo mundo junto. No vácuo, a permissividade elétrica é 8,85 vezes 10 a menos 12. Eu não preciso memorizar isso. Só para vocês entenderem da onde que Coulomb tirou 9 vezes 10 a nona. Tá vendo? Ele foi interagindo, só para a gente analisar.
E aí, gente, olha só. Olha os valores das minhas constantes em cada meio. Olha, o ar 9 vezes 10 a nona, que seria vácuo. Na água, 1,1. Tá vendo? Ó, as minhas constantes estão sendo modificadas à medida que eu troco o meio. Por isso que o mundo fez. Eu vou água, água com açúcar, água com sal, água com isso, água com aquilo, glicerina, álcool. Ele foi modificando os meios para ver se essa força aumentava ou diminuía, que era o seu experimento. Eu também que cada meio ali tem a sua constante eletrostática. A gente não memoriza isso, só quero que vocês saibam que essa constante vai mudar de acordo com o meio, tá? Galera, como eu já disse para vocês, se eu aumento a distância, minha força diminui de maneira exponencialmente, tá? O gráfico ficaria assim, ó. Ó, meu gráfico é um gráfico que é uma hipérbole decrescente, o gráfico de força por distância. Olha só como ficaria meu gráfico. Ó, hipérbole, esse desenho aqui, metade da parábola, eu chamo de hipérbole, não é figura de linguagens, isso aqui, tá, gente? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com quinta aqui. Vocês são excelentes em português, né? Diferentemente do professor de vocês. Mas foi a matéria que eu mais estudei na minha vida. Vocês acreditam que a matéria que eu mais estudei na minha vida foi língua portuguesa, gramática? E foi que eu menos aprendi. Eu tive professor particular de língua portuguesa, era a sexta série, hoje é 7º ano, né? Eu fiz por série. Vocês fizeram série também ou foi ano já? Série também, né? Então, na sexta série e 7ª série, eu tinha professor particular de língua portuguesa. Saía 2 vezes na semana para fazer aula particular. Você tem ideia de... Gente, eu não conseguia, bicho. 7ª série era análise sintática dessas coisas, objeto direto, regência nominal, verbal, oração subordinada. Para mim, aquilo era uma merda. Eu chorava naquela prova. Pô, bicho, cara, como? Como que eu vou descobrir se isso é uma adjunta de nominal, adverbial, de causa, de não sei o quê? Caralho, para mim é a mesma coisa. Português é foda. Eu conversando com a Kida, que ainda falou que não existe mais essa cobrança, só em concurso público, né? Eu estou querendo estudar eu estou querendo parar um pouquinho para estudar para perito, e aí eu vou ter que fazer... Eu estou com medo de estudar português. Eu vou ter que fazer um preparatório de português. Vou ter que fazer aulas de português. Caramba, bicho, que merda. Mas eu vejo assim as professoras falando, falo, gente, como é que memoriza um negócio desse? É mais difícil do que aprender física, química e matemática, tá, gente? Não é? Se saber gramática, Deus me livre. A única coisa de gramática que eu memorizei foi que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E o que é a palavra proparoxítona? São palavras que têm que a antepenúltima sílaba tônica, não é isso? Como é que é a sílaba tônica? É aquela que você fala com mais intensidade. Para mim, eu falo a intensidade que eu quero. Né? Eu tinha que falar alto para eu ouvir. Falava lá, banana. Eu posso usar a palavra que eu quiser. Banana. Agora foi a sílaba tônica. Proparoxítona, se você atuar. Não é. Difícil isso, bicho. Quem estuda isso aí, aprende qualquer coisa. Se aprendeu isso aí, você aprende física. Tá de sacanagem, né? Galera, paramos em lei de Coulomb, tá? Já estudamos lei de Coulomb agora. Nós vamos falar na próxima aula, falar sobre campo elétrico. Vamos falar sobre campo elétrico, sobre gaiola de Faraday. Perfeito, a gente vai falar um pouquinho sobre gaiola de Faraday, o que pode cair no Enem, gaiola de Faraday, as suas aplicações no cotidiano, então situações. E a gente não vai ficar assim, como eu te falei, são umas 2 semanas só de eletrostática e depois a gente começa já com eletrodinâmica, corrente elétrica, lei de Ohms, associação de resistores, essas coisinhas aí. Por hoje, por enquanto, é só. Deixa eu dar um stop aqui. Galera que está em casa aí, tamo junto, qualquer coisa pode me chamar aí. Em breve nós estaremos na matéria que vocês mais desejam aí, que seria eletrodinâmica. Deixa eu encerrar aqui.